Esse período você já estava procurando emprego ou decidiu então aplicar para o visto de busca de emprego? Como é que foi isso? Qual que foi a estratégia que você adotou para ficar pertinho da família, né? Porque você adotou para ficar aqui. Seguinte, eu comecei a me preparar já com currículo, essa questão do diploma, porque a gente tem um site, que é o site da Anabim, que a gente coloca lá o nosso curso e a instituição que a gente estudou, para ver se é compatível aqui na Alemanha, né? Então, por exemplo, se tem os mesmos créditos, se a ementa bate e tal. Então, o primeiro passo foi fazer isso no site da Anabim. Quem tiver interesse aí, quiser ver se rola, se a profissão é reconhecida aqui na Alemanha. Então, minha profissão é reconhecida, minha universidade também é reconhecida. E aí, só o fato de ser reconhecida, você teoricamente já pode trabalhar aqui. Mas eu queria ter um certificado mesmo, que é o ZAB. A gente manda uns documentos, custou mais ou menos 200 euros, demora uns 3 meses. E eles falam que sim, que realmente a ementa bate e dão todos os dados certinho. Você precisa mandar algumas traduções, seu diploma e histórico, enfim. E aí, assim, eu fiz isso, eu queria ter esse papel em mãos, porque é legal para um mestrado, de repente se alguma empresa quisesse tirar a prova e tal, vale a pena. Mas assim, não é necessário. Fiz também, é como se fosse uma OAB, um CREA, CRM. Tem aqui também a Câmara de Engenharia. Também não é necessário se você quiser trabalhar como, por exemplo, analista ou desenhista. Mas para assinar projeto, precisa, né? A gente falou sobre isso no Alemanha Cast 162, que a gente falou sobre engenharia. A gente chamou 3 engenheiros para contar como é que foi a história. Eles comentaram bem o que você está falando, que se você vai assinar a obra, né, assinar o projeto, aí você precisa dessas credenciais, senão, dependendo do job que você tiver, não precisa. Então, você da audiência, episódio 162 sobre engenharia, lá a gente explicou em detalhes como validar. Então você foi fazendo isso durante o au pair mesmo? Isso. Aí fiz durante o au pair, só fechando essa questão da Câmara de Engenharia. Mesma coisa, você manda os documentos, eu acho que eu paguei 300 euros na época, espera uns 3 meses e aí tem. E assim, é interessante ter esses papéis junto com o seu Bewerbung, né, o seu conjunto de documentos, com o currículo e tal, para poder se apresentar à empresa, né? Você não vai perder nada tendo esses documentos, pelo contrário, a empresa fica mais segura, né? Porque tem empresa que tem medo de contratar estrangeiro, enfim. E aí eu comecei no au pair, procurar para vagas de engenharia. Uma coisa legal também é que para mim não rolava, mas para pessoas, por exemplo, quem vem de reunião familiar, coisa nesse sentido, você pode, antes de procurar um emprego, procurar um estágio. Que aqui na Alemanha é comum fazer estágio mesmo depois da faculdade, mesmo que seja algo voluntário, que pode ser também uma escada, né? Claro. Mas procurei prático, e no meu caso, como eu não tenho reunião familiar, se eu fosse fazer um estágio, teria que ser remunerado. Acho que o mínimo é 900 euros por mês. Ou você precisa de comprovar uma grana para poder se sustentar mensalmente. Aí você consegue o visto. Mas aí procurei prático, fiz algumas entrevistas e foi muito legal também essa experiência de ter entrevistas, de ver como é que funciona. Que basicamente é igual ao Brasil, você se vender, né? Só é difícil em alemão. Ah, sim, isso não é fácil. Legal, mas aí você fez nessa época e não conseguiu nada, né? Acho que demora um pouco às vezes também, né? Sim, demora. E aí eu mandei para algumas empresas, tanto pelo LinkedIn, tanto pelo Indeed, e também eu fazia assim, que a gente normalmente procura nas cidades maiores. Eu fazia assim, olhava no mapa, escolhia uma cidade, e aí eu via empresas de engenharia dessa cidade e ia fazendo uma candidatura que não era, assim, não tinha uma vaga, mas mesmo assim eu fazia tinha essa iniciativa de fazer minha candidatura, mandava um e-mail. Se no site da empresa eu encontrasse o dono da empresa ou a pessoa da RH, eu endereçava diretamente para ela, se não, de forma geral, e mandava meu conjunto de documentos e tal. E, na verdade, o que funcionou para mim foi que um amigo do meu padrasto conhecia um arquiteto. Eu também sou designer de interiores, então para mim, tranquilo. E aí, ele mandou meu currículo, meus documentos para esse amigo, arquiteto, mas ele falou, eu preciso de alguém que seja especialista em fachada, e eu não era.
E foi aí que ele mandou, então, pra outro escritório, que é o escritório que eu trabalho. Legal. E aí, me ligaram, assim, não me mandaram e-mail nem nada. De repente, me ligaram uma pessoa em alemão e falou, basicamente, que era uma entrevista, né? Fiquei desesperada. Aleatório, assim. Aleatório. Caraca, no meio da rua, Mas... do banheiro lá, e daí toca o telefone. Tipo... De repente, uma pessoa quer saber sobre você, sobre o que você trabalha, enfim. E aí eu conversei pelo telefone e a gente marcou uma entrevista, fiz uma entrevista. E aí, também em alemão, levei uma papelada, cheguei cedo, porque, né, alemães. E aí, depois eu fiz um dia de teste. E nesse dia de teste, que é muito comum aqui no Brasil, não é? No Brasil não, né? Não. Fiz esse dia de teste e fiz o que eu faria, né, minhas funções, deu certo. Só que tem um problema, quando você não termina o intercâmbio de au pair, que eu consegui a vaga com 10 meses de intercâmbio, você não pode trocar de au pair para visto de trabalho, tem que voltar pro Brasil. E aí, eu tentei de todo jeito, liguei para várias pessoas, mas vários escritórios de imigrantes falaram não, tem que voltar pro Brasil. E aí que tá que a gente fala que cada estado é um estado, tem que ver se a pessoa tá de bom humor ou não. Tem isso. Porque eu já vi pessoas que conseguiram, sim, do au pair, antes dos 12 meses, passar para visto de emprego, mas não consegui. Aí, tive que ir pro Brasil. Caraca. Tive que ir pro Brasil pra isso, peraí. Fui pro Brasil, e aí comecei a procurar os documentos, né? Juntar os documentos pra dar entrada no visto. E eu ia começar meu trabalho em setembro, mas meu chefe me mandou um contrato pra janeiro. Eu falei, uai, a gente combinou setembro. Aí ele foi e falou, não, é porque a gente tá com outro funcionário, você pode vir em janeiro? Eu falei, posso. Mas eu já tinha um horário marcado no consulado, já tinha juntado todos os documentos. Pro visto de trabalho. Pro visto de trabalho. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não posso voltar, não posso ser au pair mais. Eu fico no Brasil, volto pra Alemanha, já tinha passagem pra Alemanha. E tive que procurar um visto intermediário. E aí que eu achei esse visto de procura de emprego. Então foi necessário, na verdade. Entendi. Mas aí, para o visto de procura de emprego tem alguns outros requisitos. Essa questão toda de se a profissão é válida, currículo, e também precisa, dura no mínimo 6 meses. E precisa comprovar, acho que 900 euros também, mensal, pra você se sustentar. E aí, foi na correria. Abrindo parênteses, a gente também tem um Alemanha Cast sobre isso. Alemanha Cast número 60, visto de procura de emprego. Faz um tempinho que a gente gravou, né? Talvez esteja um pouco desatualizado, porque as regras vão mudando, né? Ao longo do tempo. Mas Alemanha Cast 60, visto de procura de emprego. A gente explicou aí como funciona e pode ser que te ajude caso você esteja pensando nesse visto. E aí teve que comprovar renda, fazer todas aquelas coisas lá pra poder ficar. Mas aí tu foi pro Brasil, aplicou pro visto e voltou? Como é que foi? Exatamente, fui pro Brasil, ia aplicar pro visto de trabalho, mas aí tive que aplicar pro visto de procura de emprego, resolvi os documentos, eu tava viajando, foi um caos, e falaram que ia demorar uma semana pro visto, na verdade demorou um mês, eu perdi minha passagem de volta pra Alemanha. Que